Espírito clemente, conceda aos filhos seus um coração contente, que em graça, paz e amor nos queira conservar, e em luta, angústia e dor nos venha confortar. Louvor e adoração ao Trino Deus rendamos, de nosso coração um templo seu façamos. Eterno é seu poder, potente é sua mão, ele é e há de ser o nosso galardão. O Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador, disse a Simão Pedro: não tenha medo. Com imensa alegria e liberdade cristã, podemos nos reunir na presença desse Senhor que nos ama como somos. Não precisamos ter medo dele, pois o próprio Jesus vem ao nosso encontro. A você que assiste este nosso culto, saudamos neste 5º domingo após Epifania, na certeza de que estamos na presença de Deus. Este Deus que nos encoraja, que nos ama profundamente e que nos chama ao discipulado. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas. Reunimos-nos na presença e em nome de Deus, que é amor absoluto. Em nome do Filho, o amor vivente entre nós. E nos reunimos em nome do Espírito Santo, que habita em nós e gera amor em nós. Defesa
Nosso Senhor Jesus Cristo não escolhe para estar junto a Ele e cumprindo, levando a sua missão adiante, não escolhe pessoas perfeitas, antes pelo contrário, chama pessoas simples e pecadoras, como toda pessoa é. Por isso, queremos neste culto aliviar os nossos corações e nossa consciência, confessando diante de Jesus Cristo, confessando diante de nosso Deus de amor aquilo que nos pesa. Confessemos nossos pecados. Querido Deus, Tu és santo. Tu és também como um pai repleto de amor e como uma mãe zelosa. Ficamos com grande admiração diante da Tua grandeza e do poder manifestado em tudo o que criaste. Quando olhamos para nossas atitudes e para o nosso coração, percebemos o quão pecadores somos e o quanto somos carentes de Tua graça e perdão. Por isso te pedimos, tem misericórdia de nós e perdoa-nos por nossa desobediência, por nossa falta de amor a Ti e ao próximo. Ajuda-nos a ouvir o Teu chamado para irmos a Ti e nos aproximarmos sem medo. É isso que te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Em 1 João 1, 8 e 9 está escrito, e é palavra que já conhecemos: se dissermos que não tenhamos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como ministra chamada e ordenada pela Igreja de Jesus Cristo, declaro a você o perdão de todos os seus pecados, em nome de Deus, Pai e Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Creia e confie na sua palavra. Vivemos em um mundo onde há pessoas que sofrem com muito medo. No momento em que vivemos, todas as pessoas, e também nós mesmos, sentimos muito medo da morte, medo do futuro, medo até mesmo de pessoas, medo de não conseguirmos dar conta da vida. A dor e o sofrimento fazem parte de nosso mundo. Por isso, como comunidade seguidora de Jesus Cristo, clamamos pelas dores deste mundo. Pela misericórdia e bondade de Deus, ao alcançar a nós o perdão de nossas faltas, ao nos enxergar como pessoas falhas, porém chamadas a segui-lo. Pela misericórdia e bondade de Deus,
que acolhe os nossos clamores pelo mundo em que vivemos, nós entoamos glória. Oremos. Obrigada, ó Deus, porque Tu vês os nossos medos e conheces as situações em que estamos envolvidos, envolvidas. E nesta situação, dá-nos a Tua palavra, que revela a Tua presença entre nós. Dá-nos ouvidos para ouvir o que Tu estás falando conosco, lá onde nós estamos. Dá-nos atenção e disposição para Te seguirmos, exatamente naquilo que somos. Isso é o que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Amém. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada qual de nós nesse momento. Recebamos a palavra bíblica que nutre a nossa fé, que alimenta a nossa esperança e que nos convoca ao discipulado. Neste 5º domingo da Epifania,
tempo da revelação de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, a leitura bíblica que nos acompanha encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versículos 1 até 11. Passo a ler. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em torno dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído dos barcos e estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Até aqui a palavra bíblica, que é luz para o nosso caminhar, lâmpada para os nossos pés. Essa história em Lucas, onde Jesus chama os seus primeiros seguidores, primeiros discípulos, é uma história única entre os evangelhos, os 4 evangelhos que constam de nossa Escritura Sagrada. Enquanto Marcos e Mateus falam de Jesus caminhando ao longo do mar da Galileia e chamando abruptamente, de pronto, de uma hora para outra, Simão, André, Tiago e João para segui-lo, o evangelista Lucas conta a história de uma pesca grandiosa antes do chamado. No Evangelho de Lucas, este é, por sinal, não o primeiro encontro de Simão com Jesus. Jesus já estivera na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, e havia curado a sua sogra. Talvez isso explique a disposição de Simão em permitir que Jesus usasse seu barco de pesca como uma espécie de púlpito flutuante, como um lugar onde Jesus pôde assentar-se e falar ao povo que o seguia. Simão confiou deixar o seu barco como este lugar onde Jesus pôde proferir a sua palavra.
Na ocasião do encontro, pois, com Jesus, Simão tinha pescado a noite toda, sem sucesso. Agora, ele está trabalhando desde as primeiras horas da manhã, limpando os seus utensílios de pesca, limpando suas redes, provavelmente exausto e ansioso para ir para casa, descansar um pouco e aguardar uma próxima oportunidade. Penso até que Simão deve ter achado, no mínimo estranha, a ordem de Jesus para afastar o barco, para que Jesus pudesse ensinar a multidão. No entanto, Simão fez confiadamente o que Jesus pediu. Lucas não nos conta o que Jesus ensinou às multidões naquela manhã. O foco de nosso texto está no que se segue. Jesus disse a Simão para ir para águas ainda mais profundas e lançar as redes para pescar. Simples, simples assim. Se o primeiro pedido foi estranho, o de usar o barco para ensinar, para proclamar os seus ensinamentos, o segundo pedido deve ter mexido muito mais com o pescador Simão. Pescador experiente, forte e conhecedor das águas locais. Simão, obviamente, acredita que aquele pedido de Jesus seria um exercício inútil. Afinal, já estivera pescando a noite toda, sem resposta, fracassando na sua pescaria. Nós quase podemos ouvir a exasperação na voz de Simão quando ele responde: Mestre, trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada. Mas então ele continua: No entanto, se assim o disseres, lançarei as redes. E ele agarra as redes com as suas mãos e braços fortes e joga ao mar, em uma mistura, possivelmente, de raiva, contrariedade e força, talvez. E nós sabemos, nós ouvimos o que acontece a seguir. As redes ficam cheias de peixe a ponto de começar a rasgar. E Simão pede ajuda a seus companheiros. E em seguida é tomado por medo e admiração, sentindo que está na presença de grande poder, do poder divino. Simão responde a este poder, caindo de joelhos em frente a Jesus e implorando: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Sim, de fato, quase tive um trocadilho interessante. Simão diz: sou um pescador e um pecador. Retirando-se o S, nós temos aí a palavra pecador. Simão é pego de surpresa, no meio de sua rotina tão conhecida, a qual ele dominava. E de fato, depois de uma noite particularmente ruim, de muito trabalho, ele é encontrado e buscado por alguém que muda tudo. Maravilhado com o poder de Deus demonstrado na abundante pescaria, Simão está imediatamente ciente de sua indignidade, de seu tamanho diante deste poder, de sua pecaminosidade em duvidar. Ele vê a disparidade avassaladora entre o poder de Deus, manifesto no Mestre, e a sua própria vida mortal e comprometida. Ele se vê diante de Deus. E Jesus respondeu a esse Simão, pecador pescador:
pescador pecador, dizendo: não tenha medo, de agora em diante você está preparado e estará pescando gente. Não tenha medo, de agora em diante serás um discípulo meu. Aqui Jesus chama Simão e seus companheiros a uma nova maneira de viver, a um significado novo de vida. Vocês vão pescar pessoas. Vocês vão, em verdade, participar da missão de Deus na salvação do mundo. Quem Jesus chama? A primeira questão que fica muito evidente nesse texto, que salta aos olhos, é que Jesus chama pessoas simples. Ele chama pessoas simples, pescadores, trabalhadores da pesca, pessoas que até nem acreditavam em sua própria capacidade de caminhar com o Mestre. Jesus aposta na simplicidade. Não eram as pessoas do centro, da cidade, da capital, pessoas escolarizadas, doutas, nem mesmo na palavra. Jesus chama pessoas simples, porque a tarefa de construção do reino de Deus no mundo é simples. Ela demanda sabedoria, porém simplicidade. Jesus chama também pessoas que experimentam fracassos. O que havia acontecido na pesca naquela noite? E o que provavelmente havia acontecido tantas vezes na vida destes pescadores, fracassos. Estas pessoas chamadas por Jesus experimentaram esta sensação de fracasso muitas vezes em sua vida. Diante da realidade do mundo, Jesus não chama vencedores, chama pessoas que experimentam sofrimento nas derrotas da vida. Jesus chama, não por último, pessoas obedientes e engajadas. Vejam, Simão empresta o barco. Simão, mesmo tendo conhecimento da matéria, em simplicidade diz: bem, vou tentar, eu vou. Ele tenta, se nós vemos o discurso, ele tenta dizer: não será possível. De certo modo, quer impor o seu conhecimento. Mas, novamente voltamos à simplicidade, obedece e se engaja no chamamento, na tarefa de lançar novamente as redes. Jesus chama pessoas pecadoras. O próprio Simão ajoelha-se diante de Jesus e diz: não sou digno de seguir-te. Eu duvidei, eu me afastei. Quantas vezes não caminhei contigo? Eu sou uma pessoa pecadora, eu sou um homem pecador. Mas Jesus diz: venha comigo. E o último detalhe, que para mim é muito importante no discipulado, no seguimento a Jesus para a construção de sinais de seu reino, é que Jesus chama uma equipe. Ele não personaliza em Simão o discipulado e diz: você aqui se colocando como aquele que tem uma tendência a chefiar os outros, chame os seus companheiros. Eu aprecio o trabalho coletivo, eu aprecio o trabalho igualitário em equipe. Jesus diz: Simão, chame os seus companheiros. Jesus chama os companheiros de Simão. É desse modo que Jesus constrói e revela o seu discipulado, o corpo de discípulos e discípulas que o seguem e participam da construção da salvação para todas as suas criaturas. Embora aqueles pescadores tenham acabado de fazer a maior pescaria de suas carreiras como pescadores, Simão, Tiago e João deixam seus barcos,
ainda que cheio de conquistas, cheios de peixes, deixam para trás e seguem Jesus. Que loucos largarem aquela carga valiosa, pensaríamos nós. Que loucos! Eles podiam abrir um negócio próprio de pesca, até mesmo com Jesus. Poderiam se tornar os maiores fornecedores de peixes daquela região. Mas o encontro com Jesus reorientou completamente suas vidas, a sua maneira de ver e viver no mundo. As pessoas que estavam na praia, precisamos olhá-las, elas estavam escutando as ordens de Jesus, vendo como Simão, um experiente pescador, procedia. Viram que Simão obedece ao que Jesus pede. Veem os homens loucos por causa da quantidade de peixe. Assistem aquele experiente pescador ajoelhando-se diante de Jesus e largando toda aquela quantidade de peixe para trás. O que aconteceu aqui para estes que estavam olhando sem participar da pescaria com Jesus? O que se passa em seus corações e mentes? Bem, muita gente está assim como esta gente que assistia a tudo, muita gente está assim em nossas comunidades. Ouviram o suficiente, viram pessoas mudarem de vida, ouviram comentários de que algo diferente aconteceu, mas talvez experimentem inveja ou até alívio porque não aconteceu com eles este chamado determinante, ficam à distância, olhando, matutando e o que é pior, julgando. Ficam à distância somente assistindo. Jesus, porém, não deseja deixar ninguém de lado. Tem chamado a todos para participarem da pesca de pessoas. Também toda aquela gente que presenciou aquela cena maravilhosa. Muita gente pode ter ficado à distância, mas também certamente muita gente caminhou também junto com Jesus. Em nossas comunidades de fé, precisamos, pois, jogar a rede e não ficar assistindo outras pessoas caminharem, pescando, caminhando com Jesus. Ou ainda pior, não precisamos, em nossas comunidades, ficar pensando na loucura que é deixar um monte de coisas, um monte de riquezas para trás, como foi aquela grande pesca, por causa de um homem, por causa de Jesus. Que hoje nós possamos ouvir o nosso nome sendo chamado para ajudar na pescaria de homens e de mulheres para o reino de Deus. A missão de Jesus, aliás, a missão que Jesus espera de nós é que não pensemos que estamos prontos, mas que caminhemos com Ele. A necessidade do Evangelho neste mundo é urgente demais. Amém. É manhã pescador, já se lança no mar, pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar.
meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Pescador já se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Deus tem sido misericordioso conosco e não nos tem deixado faltar nada. Neste momento, queremos agradecer a Deus com aquilo que o próprio Deus nos dá. As nossas ofertas de gratidão pelo que recebemos da Palavra de Deus, pelas bênçãos recebidas, são dádivas que podem ser doadas à nossa comunidade e também auxiliar na manutenção dos trabalhos de nossa igreja. Assim, queremos animar você a estar contribuindo com a comunidade e também ofertando a partir deste culto. Os dados para proceder nisso se encontram também juntamente com este vídeo. Agradecemos e pedimos as bênçãos de Deus, as dádivas e a todas as pessoas doadoras. O culto em nossa igreja, na Igreja da Paz, está acontecendo presencialmente todos os domingos às 10 horas. Também o culto com as crianças. Neste ano de 2022, nós estamos incentivando fortemente as famílias da comunidade de confissão luterana em Belo Horizonte a cuidar da vida de fé de nossas crianças. Queremos incentivar as famílias a, de fato, reconhecerem este que é um direito das crianças de ter uma vida de fé. Portanto, as pessoas adultas, as pessoas que cuidam e acompanham as crianças, deverão cumprir com este direito, trazendo-as para a convivência na vida em comunidade. Orientadoras e orientadores do culto das crianças convidam todas as crianças
todo domingo, às 10 horas, na Igreja da Paz, para o seu próprio encontro de fé e devoção, na caminhada da vida comunitária. Queremos então agora encaminhar ao nosso amado Deus as nossas intercessões. Oremos. Querido Deus de amor, Tu que és um Deus inclusivo, que chama pessoas simples, pessoas normais que vivem fracassos e vitórias em sua vida. Tu, ó Deus, o amor maior, que chama pessoas pecadoras a serem Tuas discípulas e Teus discípulos. Te agradecemos por todos os ensinamentos neste culto. Te agradecemos porque Tua palavra vem alimentar a nossa fé. Te agradecemos porque mesmo estando em nossas casas, estamos reunidas e reunidos em uma só fé, em uma só devoção profunda a Ti. Pedimos-te que abençoes o ano de trabalho que temos pela frente. Abençoes a nossa vida em comunidade, abençoes as lideranças de nossa comunidade, de nossa igreja e as pessoas que têm o papel de liderar neste mundo. Te pedimos que intercedas fortemente no coração daquelas pessoas que têm a intenção da guerra e do conflito. Te pedimos, ó Deus, que sejamos participantes do Teu projeto de paz com justiça para o mundo. Que assim como Simão Pedro e os seus companheiros, pescadores, singelamente possamos acompanhar-te e instaurar sinais do Teu reino neste mundo. Te agradecemos por tanta vida, por pessoas que aniversariaram neste período, por tanta gente que teve o sagrado descanso em suas férias, por pessoas que agora estão saindo em férias e tantas outras que gradativamente vêm retornando ao trabalho e também à vida em comunidade. Te pedimos e te agradecemos por todo o tempo que Tu nos dás para viver. E assim, tudo mais que temos a pedir ou agradecer, nós fazemos como Tuas discípulas e discípulos, orando a uma só voz, a oração que Jesus, o Mestre, nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querida irmã e querido irmão, recebam a bênção de Deus. Que o amor do Senhor, Mestre e Salvador Jesus atraia você para Ele. Que o poder do Senhor Jesus te fortaleça no serviço. Que a alegria do Senhor Jesus encha os seus corações e que a bênção de Deus, que é Pai e Mãe, que é Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja com vocês e permaneça com vocês. Amém. Vamos na certeza de que Jesus conhece os mares da vida muito melhor do que nós. Sejamos pescadoras e pescadores de gente. Boa semana, vamos em paz. É manhã pescador,
se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução.